Nossa boa noite, nossa saudação a você que aqui se encontra, Igreja Memorial Batista aqui na cidade de Brasília. Hoje é um dia muito especial, um dia comemorado e lembrado no mundo inteiro e também no Brasil, dia 8 de março, quando nós dedicamos às mulheres um dia especial, um dia de oração, de lembrança, um dia de reflexão sobre como tem sido o papel do homem com relação às mulheres. Nem sempre é fácil, muitas vezes relacionamentos conturbados, difíceis. Nós vivemos no Brasil tempos de alguma violência em algumas áreas, problemas relacionados a essa questão, e nós queremos refletir nesta noite e ao mesmo tempo agradecer a Deus por essas vidas preciosas, pelas mulheres, seja mãe, seja esposa, seja filha, seja vovó, seja irmã, seja prima, seja amiga, colega, ou seja, as mulheres que desempenham, que realizam e que em nossa sociedade têm um papel importante. Hoje um culto especial, estou aqui com a Amanda. Amanda será entrevistada também dentro dessa perspectiva, dessa dinâmica social com relação ao papel da mulher. A nossa irmã Rosana, que vai estar regendo, também será uma das entrevistadas. E eu não tinha que estar aqui, eu confesso que eu não tinha que estar aqui nesse momento. Quem vai dirigir o culto será a nossa irmã Kátia. Nós temos as mulheres hoje tocando e cantando. Temos aqui um quarteto, nossa irmã Flávia aqui no órgão e também a nossa irmã Vanessa no piano, e os pastores estão assentados aqui e as nossas irmãs irão conduzir o culto desta noite. Então convido você para este momento de adoração, de louvor ao nome do Senhor. Convido a congregação para que se coloque de pé. Nós estaremos cantando, adorando ao Senhor, iniciando o culto desta noite. Visão do teu ser.
Boa noite, amadas e amados. Graça e paz. É bom estarmos aqui reunidos mais uma vez para louvar o Senhor. E hoje é um dia especial, né? O nosso dia, o Dia das Mulheres. Hoje, finalmente, estamos representando a maioria, que é uma realidade, não é, amados? Mas agora, podem sentar. Vamos, então, para o recitativo bíblico, Provérbios 31, 10, 25 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia da manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e eles chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Vamos orar, amados. Senhor Deus e Pai, louvado seja teu nome. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada por esse dia, obrigada por todo o tributo que está sendo feito às mulheres, Senhor, em todo o mundo. Mas mais importante de que toda a trajetória humana das mulheres, o mais importante, Senhor, foi o papel que tu destinaste a nós no teu plano de salvação, Pai. Obrigada, Pai, porque por ti, para ti, sempre fomos honradas, Pai. Sempre tivemos um papel especial em tudo aquilo que fizeste, Senhor. Muito obrigada, Pai. Abençoa, estende a tua mão de poder e graça em todas as mulheres, não apenas dessa igreja, não apenas as que estão nos assistindo aqui no templo e em casa, mas a todas as mulheres, Pai, porque todas nós precisamos muito de ti, Senhor. Só a tua mão forte nos dá sustentáculo para enfrentar todos os desafios, Senhor Deus. Às vezes estamos muito longe desse perfil maravilhoso, Pai, mas nos esforçamos, Pai, para ser a mulher que honra a Ti, Senhor, em todos os Teus propósitos. Louvado e engrandecido seja o Teu nome eternamente, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo que tens feito e tudo que vais fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, uma vez mais te louvo e te agradeço. Amém. Bem, agora um momento de entrevista. É com o senhor, pastor. Meus irmãos, eu estou aqui com um trio. A nossa irmã Kátia é a líder da MCM, Mulher Cristã em Missão. Ela é responsável por este trabalho e ela está dirigindo o culto. Mas eu também estou recebendo aqui a nossa irmã Rosana, que trabalha na área de música aqui em nossa igreja. Não é isso, irmã Rosana? Ela rege o coro Mensageiros da Paz. Boa noite, Rosana. Boa noite, pastor. Isso. Boa noite, igreja. E também estou recebendo a nossa irmã Amanda, que é voluntária no Ministério Crescer, juntamente com a família. Tem duas crianças aqui que trabalham, uma adolescente e uma criança. Na verdade, a Gigi e o André. E ela é voluntária no trabalho do Crescer. Boa noite, Amanda. Boa noite, pastor. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui para trazer uma reflexão a partir de uma entrevista. E eu gostaria de começar essa entrevista perguntando à nossa irmã Amanda. Irmã Amanda é nova, é jovem, não é verdade? Verdade. Você, Amanda, percebe dentro da sua juventude, você percebe mudanças com relação ao papel da mulher da sua infância com os tempos atuais? Você percebe alguma evolução, alguma coisa positiva? Como que você faz esta análise do mundo da sua infância, da sua adolescência para os nossos tempos com relação à mulher? Bom, apesar, de eu não ser tão antiga assim, agradeço o elogio, pastor, nós temos aí um momento que, desde a minha infância, eu vejo profundas modificações no papel da mulher em nossa sociedade. Vejo hoje, a minha leitura, que as mulheres estão muito mais à vontade para exercer suas funções, desempenhar os seus papéis.
ficando até mais livres para determinadas decisões. Observe hoje que nós temos muitas mulheres que optam por não ter filhos, para se dedicar somente à vida profissional e vivem muito bem, tranquilamente dessa maneira. Temos também aquelas outras mulheres que escolhem se dedicar inteiramente à família e desempenham muito bem também seu papel em sociedade. E mulheres como eu, que se aventuram um pouco mais, né? E se dedicam à família e também à atividade profissional, tentando alcançar um resultado e contribuir também, cumprir o nosso papel cristão na sociedade. Então, quando eu era criança, inclusive eu fui criada por uma mulher que se dedicou integralmente à família, nunca apresentou nenhuma frustração nesse sentido, mas era mais comum esse modelo. E hoje nós temos diversos modelos que se apresentam na nossa sociedade. Então, vejo isso como uma profunda mudança e significativa. Precisamos ainda melhorar, porque nós precisamos ter mais liberdade, nos sentirmos mais à vontade para desempenhar determinados papéis. Também observo um incentivo estatal nesse sentido, né? Nós temos aí, ao longo desses últimos anos, um grande incentivo em políticas públicas que vieram para proteger a mulher. Observe que o direito do voto da mulher começou em 1934. Foi regulamentado pela Constituição de 34. Então, aí nesses últimos, vamos colocar 30 anos, nós tivemos importantes modificações legislativas que visaram proteger a mulher. Proteger a mulher psicologicamente, a gente tem aí, a título de exemplo, a própria Lei Maria da Penha, não só uma proteção psicológica, uma proteção física, sexual, patrimonial. Então, são muitas modificações na nossa sociedade, visando preservar o gênero feminino e buscar justamente uma isonomia, uma igualdade com o gênero masculino. Interessante, observei essa semana que aqui o nosso tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, teve um seminário sobre uma orientação do Conselho Nacional de Justiça acerca de um protocolo de julgamento de processos considerando o gênero. Então, observamos que assim, nós temos um movimento de toda a sociedade buscando, então, essa proteção ao gênero feminino. Sim. Sem dúvida, perfeito. Mudanças significativas. Não é isso, Rosana? Da sua infância para hoje, o que mudou, mudanças significativas acompanhando esse pensamento da Amanda? Como que a irmã vê e faz essa análise da sua infância para os nossos dias? Pastor, eu também sou jovem. Sim, você é muito jovem. Perdão. Eu disse que eu não deveria estar aqui, tá vendo? Bem, nós temos duas gerações para dizer dos nossos avós, que aí sim elas eram do lar, né? A profissão da mulher do tempo das nossas avós era do lar. Das nossas mães também era do lar, mas naquela época eu lembro que existia um incentivo para a mulher fazer o magistério. Então existia um estímulo para a mulher entrar na profissão ou no mercado de trabalho através do normal, que se dizia, ou magistério. Era na época era o top, né? Eu vou sair daqui professora, mas ela não era incentivada a fazer o terceiro grau ou o grau superior. Ela era incentivada a entrar no mercado apenas com o segundo grau, com o magistério. Então, isso assim foi o tempo das nossas avós, das nossas mães, né? Minha mãe fez magistério. Nós fomos criados nesse ambiente que a filha tinha que ser, no máximo, professora. Eu, infelizmente, minhas irmãs todas são professoras. Graças a Deus por isso que nós temos professoras. Mas nós conseguimos um pouco a mais. A gente conseguiu fazer o grau superior, né? Então, mudou muito de lá para cá. Porque a mulher é incentivada sim a fazer o grau superior. Você, para ser professora, não basta ter ensino médio, você tem que ter o terceiro grau. E foi ampliado isso. Você pode ser você pode ter qualquer profissão. Você pode ser advogada, você pode ser juíza, você pode ser policial. Então, assim, mudou muito, sim, muito mesmo, assim, os nossos tempos. E as duas citaram a questão do amadurecimento da sociedade
neste sentido? Na visão de vocês, a sociedade acompanha esta evolução, ela respeita esta decisão da mulher no mercado de trabalho, no acadêmico? A sociedade está preparada ou ainda temos resistências? Obviamente que sim, né? Mas vocês estariam mais à vontade para falar sobre isso. Precisamos evoluir, porque hoje nós temos um mercado de trabalho ocupado majoritariamente pela figura masculina. As pesquisas demonstram que cargos de chefia são ocupados em maioria pelo gênero masculino. Temos também aquelas situações em que homem e mulher desempenham a mesma função em determinada instituição e as mulheres são preteridas na sua remuneração. Então, estamos caminhando, acredito eu, que uma curva ascendente, mas ainda temos um bom caminho pela frente. E a sua visão, Rosana, como que a sociedade está encarando essa participação da mulher hoje no meio acadêmico, na profissão? Acredito sim que está melhorando. Ainda não é ideal, não. Ainda nós temos uma minoria na nossa Câmara de Deputados, nós temos minoria ainda na liderança do nosso país, uma minoria ainda nos empregos em geral, de líderes e de profissões mais de chefia. Pode melhorar. No meu caso, que é da música, é muito menos, né? A função de maestrina ou de maestra veio muito tempo depois. Foi muito difícil a sociedade reconhecer uma profissão que era masculina, né? Então, demorou muito para se considerar. Até hoje está sendo discutido se é maestra ou maestrina, né? Foi tema do jornal sábado passado, né? Porque ainda era profissões, né, como essa, profissões masculinas. Mas nós já avançamos, né? Como é trabalhar na igreja como regente, ser mãe, esposa, estar envolvida no mercado de trabalho, estudando? Como é essa experiência do ponto de vista cristão? Cristão. Se fosse humanamente falando, eu ia dizer muito difícil. Mas cristão, pastor, eu me guio muito na carta de 1 Pedro. Todo o livro, todas as cartas, né, de 1 Pedro é o nosso guia de procedimento de uma pessoa cristã na igreja, na sociedade, em casa, no trabalho. Obediência a Deus em primeiro lugar e fé. A nossa base é a Bíblia. Então, ser mãe e ser profissional, ser estudante, você ter uma vida normal na sociedade, como cristã, a gente tem que obedecer à palavra de Deus. E ela é bem clara em que a mulher precisa não dar só importância aos seus ornamentos, à sua beleza. Ela precisa ser sábia, ter fé em Deus, ser submissa, ser obediente. A sua beleza, ela é totalmente o seu coração. Nós temos que ser olhos, a menina dos olhos de Deus. Eu sempre falo isso, né? Nós temos que ser agradável ao nosso Deus para poder, então, ser exemplo e ser profissional em qualquer área da nossa vida. Sim. E você, Amanda, como é ser crente em nossa sociedade com os nossos desafios, essa sociedade plural, relativista? Como é ser mãe, esposa, crente, voluntária no Crescer, advogada, tem que fazer exercício físico? Como é que é essa rotina? O dia tem 24 horas, pastor. 24 horas, né? Enfim, estabelecer prioridades, como bem Rosana colocou. Muitas vezes a gente se compromete com diversas funções, mas, em primeiro lugar, buscar o Senhor, pedir direção, estabelecer a família, entendo eu, como prioridade. Às vezes a gente faz toda uma rotina e essa rotina precisa ser priorizada, né? O filho está demandando atenção, fica preterido a atividade física. A casa está demandando atenção, fica preterido um passeio. E assim a gente vai seguindo e administrando. Agora, sempre firmes, né? E conscientes de que a prioridade nossa é seguir o propósito ao que o Senhor nos confiou como mulher. A mulher sábia sempre procurando edificar a sua casa, né? Aproveitando que você está com a palavra, Amanda, faça as suas considerações finais
destacando alguma coisa importante, o Dia Internacional da Mulher, a participação de vocês aqui neste culto. Faça as suas considerações finais e depois também a Rosana poderá concluir trazendo as suas considerações finais. Agradeço o convite, pastor, e sinto aqui que estou representando as mulheres dessa igreja e parabenizo a todas, não só pelo dia de hoje, mas por todos os dias. Por todos os dias, pelas funções que desempenhamos e sempre lembrando, né, da importância de seguirmos o caminho do Senhor e não relativizar os nossos valores e nem princípios, especialmente dentro do nosso lar. Muito importante. Rosana. Muito obrigada, pastor, pela honra, né, de representar as mulheres, representar o Dia da Mulher, né, através da minha pessoa, da doutora Amanda também. É uma honra estar aqui do seu lado, Amanda, você é muito querida, mas é uma honra estar aqui. Eu quero dedicar o Dia da Mulher hoje para duas pessoas, duas mulheres muito especiais. Minha mãe ainda é viva, com 88 anos, e ela criou 11 filhos. Dentre os 11, 3 são pastores, eu ministra de música, e todos no caminho do Senhor. Isso para nós que temos só 2 filhos, realmente a gente consegue enxergar agora a mulher guerreira de verdade, é quem tem 11 filhos. Então eu dedico para minha mãe, pela mulher guerreira que ela foi, e conseguir deixar os 11 filhos no caminho do Senhor. E a segunda mulher que eu quero homenagear hoje é a minha filha, que tem 26 anos. Ela é tetraplégica, para quem não conhece, mas é uma menina muito inteligente que Deus me deu para aprender a ser melhor. Então eu dedico a ela, formada em letras, e é uma menina que ela não tem limites. Ela ensina a nós a cada dia a atingir os nossos objetivos, a ser importante aonde Deus nos colocar, a falar de Deus independente das nossas situações e dos nossos problemas. Ela me ensinou a ser uma mulher muito mais forte, por ver o quanto eu vejo Deus na minha filha. Então eu dedico o dia de hoje a todas as mulheres, a minha mãe e a minha filha. Que bom, Rosana, obrigado pela sua participação aqui, também pelo convite, ter aceitado o convite de estar aqui. Amanda também, muito obrigado pela sua presença, de estar aqui. Eu quero mandar um abraço para minha mãe está aí com seus 94 anos, a minha esposa, Adriana, e a minha filha. São as mulheres da minha proximidade, as mulheres da família e todas as minhas irmãs também. Na minha casa, Rosana, são 9 filhos, dos 9, 3 mulheres. Meu abraço para a Risete, para a Débora e para a Cleni, a Isabela, minha filha, Adriana, minha esposa e minha mãe, Olinda. É linda mesmo. Deus abençoe a todas as mulheres mais uma vez, a nossa gratidão. Vamos, irmãos, agora, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas, nós estaremos, através de um instrumental, dedicando assim ao Senhor as nossas contribuições. Oremos, irmãos. Querido Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor, por mais esse dia, por este culto de oração, por este momento especial, ó Pai, quando aqui na Tua casa podemos lembrar os desafios enfrentados
pelas mulheres, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor tem, através da Tua palavra, nos mostrado também testemunhos que nos guiam, nos fortalecem, e através das nossas irmãs, através, Senhor, da Tua igreja, nós podemos cada dia mais desenvolver os dons, os talentos que o Senhor tem dado. Agora te agradecemos pelas ofertas alçadas, pelos dízimos, ó Pai, te agradecendo pelo privilégio que temos de, através da Tua igreja, Senhor, através do Teu povo, anunciar o Teu reino, mostrar o Teu grande amor pela humanidade, alcançar homens, mulheres, meninos, meninas para o Teu reino. Por isso nós Te louvamos e exaltamos. Também lembramos, ó Pai, daqueles que gostariam de contribuir, mas que por alguma razão não podem. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abra as portas para os Teus filhos, para que todos tenham este prazer de trazer na Tua casa as suas ofertas, de cooperar para a expansão do Teu reino aqui na terra. Abençoe os projetos da nossa igreja, Senhor, cada departamento que tem se esforçado, que tem se empenhado para oferecer o melhor, Senhor, para que a Tua casa seja uma casa que abrigue a muitos, que traga, Senhor, consolo vindo de Ti, que traga divulgação da Tua palavra. Por tudo isso, nós agradecemos ao Senhor e Te agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome do Teu Filho Jesus Cristo, a quem tanto amamos é que oramos. Amém. Bem, como de costume, todas as quartas-feiras nós temos o nosso momento missionário. E, apesar de ser um culto especial do Dia da Mulher, não podíamos deixar de falar daquilo que é mais importante, o que é mais caro para nós, que é ganhar vidas para Jesus, que é a nossa obra, o nosso trabalho missionário. E nesse momento, nesse primeiro momento missionário, nós vamos passar com um vídeo, onde a missionária Érica vai falar um pouquinho do trabalho que tem desenvolvido. Olá, irmãos. Sou Érica Ferreira, casada com o pastor Cláudio Ferreira. Seus missionários aqui na Espanha, em Barcelona. Estamos aqui há quase 4 anos. Chegamos em 2019 com este grande desafio que Deus colocou em nossos corações de vir trabalhar no campo missionário da Europa, que tanto necessita de Jesus, que tanto necessita escutar as boas novas do Evangelho. E hoje me foi passada uma grande missão pelo pastor Jair, pelo tema de amanhã ser o Dia Internacional da Mulher, também comemorado aqui. E como esposa de pastor, a mulher tem um grande papel, na igreja. E como esposa de pastor, aqui na Espanha, o feminismo é muito forte, impera muito aqui. Então, a cultura da Espanha, a mulher tem uma posição muito forte aqui na Espanha. E tenho tentado trabalhar e entender a cultura das mulheres aqui, que é um dos temas que o pastor Jair me passou, como é ser uma mulher brasileira no campo missionário internacional. Tentar entender as mulheres espanholas, a sua cultura, os seus costumes, e levar a palavra de Deus, trazer a nossa bagagem como missionários para as mulheres aqui na Europa. A nossa igreja é uma igreja de pessoas mais idosas. Então, o nosso primeiro projeto, hoje estamos nessa igreja, uma igreja que vai completar 100 anos, ano que vem, e estamos trabalhando com adolescentes. Foi um grande desafio para mim estar com eles, lecionar para eles a palavra de Deus e na língua castelhana. E como também para mim de início foi um grande desafio, que é um dos outros temas, passado pelo pastor Jair, o trabalho da mulher, do pastor no campo missionário. É um trabalho árduo, é um desafio, mas eu posso dizer que Deus nos capacita. Quando chegamos aqui, eu sem falar o espanhol ainda, não sabia,
A gente tem uma ideia de que é fácil, de que é muito parecido, muito perto do português, mas quando você está vivendo no país, você vê que é totalmente diferente, né? Então eu tive o desafio de aprender cantando, né? Tirar os meus medos, a timidez, a vergonha e já começar no louvor da igreja, porque não tinha uma equipe e eu tive que aprender as músicas em espanhol, cantar em espanhol, ministrar as músicas em espanhol, que era uma necessidade do momento. E então esse foi um dos grandes desafios para mim. E o que eu quero dizer para você, esposa de pastor, missionário, é que Deus nos capacita, né? Deus nos dá o dom, Deus nos dá as palavras, né? Deus nos dá o discernimento do que do que devemos fazer, o que podemos fazer para ajudar ao nosso esposo como esposa e também como mulher. Feliz Dia da Mulher, obrigada pela oportunidade, pastor Jair, de estar aqui falando, né, como missionária na Espanha, falando para as mulheres aí do nosso Brasil, da nossa igreja. E que Deus abençoe cada uma e que cada mulher possa estar orando pelas mulheres espanholas que tanto necessitam do amor de Deus nos seus corações e que Deus possa me capacitar, como também capacitar outras missionárias que estão no campo missionário da Europa, que é um campo árduo, é um grande desafio para nós, mas eu tenho certeza que Deus nos dá essa capacidade de estar fazendo a sua obra aqui. Muito obrigada e feliz Dia da Mulher para todos. Oremos agora, irmãos, por missões. Senhor Deus e Pai, louvado seja, Pai. Mais uma vez, Pai, te invocamos, Senhor Deus, e te agradecemos pelo trabalho missionário que tem sido desenvolvido na nossa igreja, Senhor. Pelos missionários, Pai, os aqui próximos de nós e os tão longe, do outro lado do mundo, Senhor Deus. Abençoa, Pai. Nós, esse mês, oramos e pedimos, em campanha estamos pelas missões mundiais, Senhor. Há missionários teus por todo o mundo, Senhor, lutando com tantas dificuldades, Senhor. Estende a tua mão de poder e graça na vida de cada um deles, em cada lar, cada família missionária, Senhor Deus. Dá a eles o que eles precisam, Senhor, realmente, que é sentir mais a tua presença, Senhor Deus. Somente na força do teu braço, Senhor, que eles conseguirão desenvolver o trabalho que tem sido atribuído a eles, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora vamos a um louvor. E com meu serviço cantemos.
peço que você abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, o profeta Samuel, no capítulo 1. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre esta mulher chamada Ana, que falava em primeira pessoa. Mas é interessante que ela falava em primeira pessoa, mas em nome de terceiros. Muito interessante, porque eu acredito que nenhuma mulher, ainda que fale em primeira pessoa, ela fala em nome de terceiros, da sua família, do seu esposo, dos seus filhos, do seu trabalho. Primeiro livro de Samuel, no capítulo que nós encontramos aqui, Ana orando, pedindo ao Senhor por filhos. Capítulo 1 de Samuel, nós encontramos aqui esta palavra do Senhor, que diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Rofini e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, infelizmente a experiência de Ana é a experiência de muitas mulheres. Infelizmente é uma experiência de muita tristeza. Fiquei feliz porque Vanessa cita no seu testemunho as coisas boas, os pontos positivos. Porque uma vida só de derrota e só de luta, só de choro, não é o que Deus quer para nós. E a história de Ana revela isso. Ela tem sim uma vida de choro, de tristeza, de desprezo. Ela convive num casamento poligâmico que naquela época, naquela cultura, era de alguma maneira aceita, mas Deus não aceitava isso. Que fique claro, o fato da Bíblia registrar não quer dizer que Deus aprova a poligamia. Isso é muito comum nessa região até hoje. Faz parte da cultura deles. Mas nem todos se adaptam e se adequam a um casamento poligâmico. A Bíblia não ensina isso, mas ela registra o fato de terem acontecido. E Ana vivia exatamente assim, num casamento com o seu esposo e uma outra mulher. E ela era muito desprezada por isso, porque ela era estéril. E esta dificuldade a tornava triste, infrutífera, abandonada, desprezada, e sem algo que ela queria muito, que era a maternidade. Aquilo para ela era uma realização. Não que a maternidade seja algo obrigatório, e Amanda cita na sua palavra algo que é interessante. Há muitas mulheres que não optam pela maternidade, não querem, e não há problema nenhum. A pessoa também não é nem obrigada a casar, desde que ela siga as orientações de Paulo, como mulher cristã. Mas nós não podemos impor casamento, não podemos impor filhos. Há casais que não querem ter filhos. As pessoas são livres para decidir. Mas Ana queria, e isso deixava com que a sua tristeza tomasse conta do seu coração. Então ela começa a orar e começa a falar com Deus. Temos aqui a oração de Ana. Quando ela, a partir do verso 29, a partir do verso 9, ela começará a apresentar a sua queixa. No verso de número 11, ela faz um voto ao Senhor: se o Senhor olhar para a minha aflição e se lembrar de mim, e me deres um filho, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha,
será um nazireu, será uma criança dedicada. Ela começa a orar ao Senhor, ela começa a se utilizar da sua pessoa, o eu. Senhor, eu oro, eu clamo, eu peço, e ela pede em favor de terceiros. Ela quer que o seu filho seja bênção no lugar onde ela serve. No caso, a sinagoga, no caso, diante do sacerdote, no caso da tenda, e tantos outros instrumentos de adoração que eles teriam, porque Samuel vai ser este sacerdote seguindo a linhagem de tantos outros, Abraão, Moisés e o seu irmão. Mas esta mulher, eu queria destacar esta mulher que fala em primeira pessoa. O que é falar em primeira pessoa? A pessoa do discurso. Quem fala não é outro a não ser aquela pessoa, a primeira pessoa, o eu que fala, o eu que se expressa. O eu que diz, eu existo. O eu que diz, eu tenho necessidade. O eu que diz, eu quero. O eu que diz, eu necessito, eu preciso. O eu que se apresenta. O eu que chora. O eu que compartilha. O eu que clama. O eu que ora. Ana é o exemplo desta mulher que se coloca nessa situação. Na primeira pessoa do discurso. Ela fala de si. Ela se expressa se utilizando desta primeira pessoa do discurso, que não seria uma outra pessoa, não é você, não ele, mas eu. E ela então expressa a sua carência e a sua necessidade. O eu que fala, porque naturalmente, obviamente não pode ficar mudo, não pode se calar, mas deve se expressar. O que pensa, como vive, o seu ponto de vista, a sua opinião. As mulheres precisam ser ouvidas, sim, serem consideradas nas suas necessidades, nos seus desejos. Nós, pastores, ouvimos muito a necessidade das pessoas, inclusive mulheres. Algumas não têm razão, é bem verdade. Algumas, se você analisar do ponto de vista racional, justo, não tem razão. Não é porque é mulher que nós vamos concordar. Tem muita mulher que fala bobagem, e muita bobagem. Tem muita mulher que pensa bobagem e pensa mesmo. Não é porque é mulher que dá direito a ela de fazer a coisa, de querer o que ela quer, porque simplesmente ela é mulher. Mas há muitas mulheres que precisam ser ouvidas, e elas vêm então falar o eu. Elas vêm se expressar. Escrever na primeira pessoa, na segunda ou na terceira, é um chamado do ponto de vista do autor. Cada um que escreve, que se coloca como autor, eu ou ele, tem essa prerrogativa então de apresentar as suas queixas, as suas demandas, como Ana aqui ela apresenta. Quando o narrador na primeira pessoa, ele narra, ele fala dos fatos. Ele é o protagonista da história. Ana se apresenta diante de Deus. Ana fala com seu marido. Ana fala com seu sacerdote, porque ela ia todo ano. Mas acima de tudo, esta mulher, ela fala com Deus das suas carências e das suas necessidades. Que é a pessoa que a mulher ou o homem, qualquer pessoa, não pode deixar de falar. Você fala com as suas amigas, você fala com o seu médico, você fala com a psicóloga, com a psiquiatra, com quem quer que seja. Mas você precisa usar o teu eu para falar com Deus. E Ana nos ensina isso. Ela fala com Deus. No verso de número 2, veja aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, verso de número 2. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ana não tinha. Ana não poderia dar filhos, vivia frustrada. O seu eu é amargurado. O seu eu é tocado por uma incapacidade física, por uma dificuldade orgânica, esterilidade. Ela não pode dar filhos. Se não pode dar, não pode ter os seus filhos. Mas ela vive naquela conjuntura. E é por isso que ela se manifesta. Mas ela não perde a fé, ela não perde a esperança. O seu eu é um instrumento de dizer, eu existo, eu estou aqui. E é por isso que ela se apresenta diante de Deus em oração. Porque ela não tinha. E o fato de não ter, não faz com que ela se calasse,
ou se ela se acovardasse, não. Ela se apresenta, ela se utiliza da sua oração, da sua fala, ela se utiliza do discurso, a primeira pessoa. Eu não tenho, mas eu falo, eu oro, eu peço. E ela então vai, todo ano lá no templo, ela vai então falar com Deus e ela apresenta a sua queixa. Por quê? Porque ela fala. Eu não posso, mas eu posso falar. Então Ana, veja agora no verso 8, me acompanhe. Uma outra fala de Ana no verso de número 8. O verso de número 8 vai dizer assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Ana fala, Ana chora. O seu eu chora. É obviamente resultado da sua dor, do seu sofrimento e da condição que ela vivia de não poder ter filhos, que para ela naquele momento, naquela época, era algo tão especial. Então ela chora. O seu eu chora. O seu eu está amargurado. O seu eu sente. Mas não somente isso, veja o verso 12. O verso 12 diz assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada, e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Uma outra coisa, ela se utiliza da primeira pessoa para se defender, para dizer: olha, você está equivocado. Eu não estou embriagada coisa nenhuma. Isto é fruto, isto é em decorrência da minha oração, do meu apego com Deus. A mulher que fala porque não é compreendida, que é desprezada porque não pode dar um filho, e ela então fala, ela se apresenta, ela chora, mas ela também fala porque precisaria se defender de algo que ela não estava fazendo, que era se embriagar, sempre se defendendo, sempre dizendo que não era embriaguez. Mas tem uma outra coisa no verso de número 15, veja comigo. No verso de número 15 diz assim: porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Ela se utiliza da primeira pessoa, a minha alma, eu me derramo diante do Senhor. Ela fala, e ela fala com o Senhor. Então Ana fala na primeira pessoa, se derramando diante do Senhor. Na oração nós expressamos sentimentos, tal como dor, frustração, decepção, alegria, prazer, agradecimento. Orar, sim, orar é compartilhar em primeira pessoa, compartilhar com Deus, como Ana faz, apresentando a sua queixa, a sua dor, o seu sofrimento. Falar em primeira pessoa não é precisar de intérprete. Ninguém precisa falar por você. Não é precisar de intermediários, de porta-vozes, não. Deixe que elas mesmas falem. Há um livro fantástico da editora Ultimato, que eu já li, o título do livro é sobre isso. Deixe que elas mesmas falem. Elas não precisam de alguém para falar com elas, elas sabem onde dói, elas sabem o desprezo, elas sabem onde elas estão sendo violentadas, onde elas estão sendo banidas, elas sabem onde elas estão sendo assediadas, elas sabem onde elas estão sofrendo. Deixe que elas mesmas falem. E o livro fala das mulheres que estavam acompanhando Jesus ao pé da cruz, tantas mulheres que sofriam, e aí vem o livro e diz: deixe que elas falem, e elas podem falar. Falar na primeira pessoa, falar do que sente, como sente, por que sente. É abrir ao mundo a experiência vivida no silêncio do coração, calada, muitas vezes dolorido, sofrimento, desafios, cobranças. Cobrança dos afetos e desafetos do dia a dia. Falar em primeira pessoa é falar do trabalho, da riqueza, da escassez, da falta, da sobra, do choro de quem tem muito e do choro de quem não tem nada. Falar em primeira pessoa é falar do sangue derramado em favor da humanidade, segundo o exemplo de Cristo. Paul Tournier, no seu livro, em que ele fala sobre a missão da mulher, ele traz algo muito interessante. A mulher fala do sangue das suas menstruações.
dos seus partos. E eu diria, ela fala do sangue das suas noites mal dormidas, das manhãs pesadas, do sono atrasado, sem dia para chegar na hora. A mulher que, sim, fala de sangue, diz Tournier no seu livro Missão da Mulher, o sangue é símbolo glorioso, prestem atenção, dos heróis que morrem pela pátria, dos mártires da fé. Cristo derramou seu sangue na cruz muito mais do que qualquer outra pessoa, sendo o exemplo maior e único daquele que deu a sua vida pela humanidade. E o sangue das mulheres? O sangue das mulheres reflete o renomado escritor. É proibido falar do sangue da menstruação das mulheres, dos seus dias, ou daqueles dias? É um tabu, é um problema falar sobre isso? Daquela mulher que sangra na música de Rita Lee, mulher é um bicho esquisito que sangra todo dia, toda semana, todo mês? Todo mês sangra? Não, mulher não é um bicho esquisito. Mas sangra. Sangra por amor, sangra por compaixão. Muitas vezes considerada impura pelo sangue que jorrava mensalmente. Deslocada, deixada de lado. Mas é aquele sangue que é a semente da vida, que traz esperança, que faz renascer, que perpetua a humanidade. É o sangue da vida. É o sangue que é semente. Falar em primeira pessoa porque ela tem o senso de pessoa. Ela sabe ser gente, porque é gente e porque gera gente. E abaixo do Criador, a mulher pode falar, porque ela é gente como a gente. E ela sabe o que é ser gente. Por isso, minhas queridas irmãs, mulheres, falem, manifestem-se. Continuem acreditando no papel divino dado a vocês. Não permitam que este mundo maligno e perverso roubem a sua paz, roubem a sua fé, roubem a sua esperança, a sua alegria de viver, conforme ouvimos nesses relatos aqui nesta noite. Não permitam que este mundo abafem o cântico de vitória que vocês trazem nos lábios, o cântico daquela mulher que vence, daquela mulher que confia, daquela mulher virtuosa, daquela mulher que faz a vontade de Deus, daquela mulher que é obediente. Não permita que este mundo tenebroso tire a sua alegria, o amor de Deus derramado no seu coração. Por isso, minhas irmãs, falem, cantem, orem, sirvam ao Senhor, pois nele está a vida, que é a luz de todos nós. E como Ana, utilize sim a primeira pessoa. E o mais incrível dessa história, esta mulher, que fala em primeira pessoa, mas representa tanta gente, o que é o papel, muitas vezes, da mulher. Ela não fala em nome de si mesma. Ela tem a sua grande responsabilidade e ela representa muitos de nós. Por isso, feliz Dia das Mulheres. Ana cantou o hino da vitória ao apresentar Samuel ao Senhor. Se o irmão perceber, Ana será grata ao Senhor, porque toda aquela tristeza, toda aquela angústia de alma, todo o seu derramamento diante de Deus em primeira pessoa, eu sofro, eu choro, eu me angustio, ela pode dizer também, está aqui, eu entrego meu filho para servir aqui neste lugar, e ela entrega Samuel, esta mulher, Ana. Que Deus abençoe, parabéns mais uma vez, que Deus esteja com todos vocês. Nós vamos agora, irmãos, neste momento, ter uma palavra de oração. Eu quero convidar o pastor Francisco para orar pelas mulheres, ele vai proceder também com um momento de oração, vai orar também pelos enfermos. Pastor Francisco vai estar depois conduzindo esse momento de oração pelas nossas mulheres, por essas mulheres queridas. Pastor Francisco, nesse momento, a oração pastoral em favor destas queridas irmãs. Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos por esta palavra bendita que acabamos de ouvir. Te louvamos, Deus, porque reconhecemos a importância, Pai, das mulheres na vida da sociedade, da humanidade, na nossa vida, Senhor. Nós te louvamos pela sensibilidade que elas têm, te louvamos, Deus, pela força que elas têm. Te louvamos, Deus, porque em momentos de enfermidade, ó Deus, como elas se manifestam com força para ajudar
os familiares, ajudar maridos, ajudar filhos, ajudar, Deus, vizinhos, enfim, Deus, como nós somos testemunhas de tantas mulheres que são instrumentos de bênção nas tuas mãos. E nós te louvamos, ó Deus, por este dia, em que de maneira especial elas foram lembradas em boa parte deste mundo, Senhor. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre as tuas filhas de maneira especial que congregam nesta igreja. Senhor, tu sabes a necessidade do coração, tu sabes, ó Deus, o que cada uma tem pedido, Pai, a semelhança de Ana, quem sabe, ó Deus, alguma delas carecendo, Pai, desta bênção da maternidade, Senhor, e que por algum motivo de dificuldade física isso não tenha ocorrido. Pai, sendo o teu propósito que a maternidade ocorra nestas vidas, ó Deus, realize um milagre, Deus, na vida dessas queridas irmãs. Nós sabemos, ó Deus, de tantas que desejam, Pai, ter este privilégio. Pedimos-te, portanto, Senhor, que a tua boa mão seja estendida nesta hora de maneira poderosa e milagrosa, Deus, para que, quem sabe, assim como ao exemplo de Ana, possam filhos serem apresentados para o serviço do Senhor. Portanto, Deus, obrigado por esta hora bendita. Muito obrigado porque o Senhor está aqui, o Senhor habita em nosso coração, o Senhor está com todas as tuas filhas nos lares, onde estiverem cultuando o Senhor. Oramos-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pastor Davi, queridas irmãs, o Ministério de Integração e Comunhão, por inspiração do segmento feminino deste ministério, quer entregar um mimo muito simples, mas de todo o coração, para todas as mulheres que estão presentes aqui nesta noite. Quero convidá-las a ficar em pé, com a sua permissão, pastor. Fiquem em pé neste momento e vocês estarão recebendo este mimo neste momento. Rapidamente estarão agora sendo aí contempladas, não é? Com esta lembrança muito simples, que há de ser saborosa também ao paladar. Enquanto este trabalho está sendo feito, nós nos lembramos, e nós que atuamos com o ministério, como o pastor Davi bem disse, como é impressionante observarmos a força das mulheres para cuidar dos seus enfermos. Mulheres que cuidam dos seus esposos enfermos e com uma dedicação muito grande, algumas já por anos a fio. Neste momento que você está recebendo esta lembrança, e você, à medida que for recebendo, pode sentar, já está vindo ali de trás para frente, né? Nós queremos reconhecer a força de vocês. Há irmãs na igreja que, como por exemplo a irmã Manuela Torquato, dedica a sua vida para cuidar do seu esposo de maneira tão brilhante. E nós louvamos a Deus por essas vidas. Louvamos a Deus porque vocês são muito mais fortes do que nós no momento de enfermidade. Como nós ficamos carentes, não é, pastores? E queridos irmãos, como elas cuidam de nós, como elas nos animam, nos fortalecem. Então, a nossa gratidão a Deus e a nossa gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Este, como eu disse, foi uma inspiração do Ministério de Integração e Comunhão, mas do seu segmento feminino, que tem sido uma bênção no ministério. Pronto, já está quase concluído o trabalho. E guardem com muito carinho e utilizem com muito carinho este mimo, muito simples, mas de coração, oferecido pelo Ministério de Integração e Comunhão. Muito obrigado. Devolvo a palavra, então, para a nossa irmã Kátia. Bom, agora eu vou chamar a última mulher da noite. Nossa querida Eneida vai fazer também uma oração. E depois, logo em seguida, vou dar oportunidade para o pastor Jair fazer o encerramento. Oremos, irmãs e irmãos. Senhor nosso Deus, é com grande alegria, é com os nossos corações realmente sensibilizados, que nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por este dia, ó Deus, não de homenagens, mas porque nós podemos estar na Tua presença, Senhor. Podemos nos alegrar, podemos chorar, podemos levar ao Teu trono de graça, ó Deus, o que passa pelos nossos corações. Senhor, muito obrigada por cada mulher aqui presente, ó Deus. Muito obrigada pelas histórias que nós ouvimos.
Muito obrigado pelas lágrimas que derramamos, porque elas nos aproximaram de Ti. Ó Deus, nós Te agradecemos também pelos homens, pelos maridos, pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, Senhor, porque eles nos fazem mais mulheres, Senhor. Te rogamos, ó Pai, uma bênção especial por cada uma aqui presente. Mas te pedimos especialmente, ó Deus, que sejamos, ó Deus, como Ana, como Vanessa, como Amanda, como Rosana, como a Maria, como a Célia, como a Gisela, como a Eneida, como tantas outras mulheres que têm procurado Te servir, ó Deus. É esse o nosso objetivo. Senhor, faz com que nós estejamos, ó Pai, cada vez mais próximos de Ti. Se lágrimas tenhamos que derramar, que estas lágrimas sejam derramadas no Teu trono de graça, assim como Ana fez. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a viver com sabedoria, que sejamos, Senhor, espiritualmente virtuosas, que tenhamos sabedoria e que a bondade nos acompanhe em cada ato das nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares. Te agradecemos por esta igreja, por estes pastores, por esta liderança, pelos diáconos, pela diretoria. Queremos, ó Deus, agora Te entregar cada vida aqui, Senhor. Ó Deus, toma o Teu trabalho, o Teu rebanho, que sejamos todos, ó Deus, homens e mulheres, testemunhas vivas do Teu amor para com o Teu povo, ó Deus. Despede-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, e a bênção será cantada hoje. Vamos abençoar as mulheres que aqui estão, todas que estão participando deste culto, adorando ao Senhor também. Nós temos visitantes nesta noite. Alguém nos visita aqui hoje? Temos visitantes. Somos todos da Memorial. Que bênção. Vamos então abençoar todas as mulheres cantando nesta noite. Silenciosa, logo após convidamos a todos para o nosso chá da comunhão.